Olá, segundo ano! Na aula de hoje nós vamos falar sobre ética, cidadania e direitos humanos. Então vamos ver como que a ética, a cidadania e os direitos humanos representam em nossas vidas. A ética representa as decisões que tomamos, certas ou erradas, em relação a nós e aos outros. Por exemplo, fumar afeta quem fuma e quem está à sua volta. Então, a ética são decisões que nós tomamos, decisões corretas ou erradas. E a ética também está relacionada não só a nós, mas também aos outros. As decisões que nós tomamos não afetam apenas a nós, mas também aos outros, como o exemplo de fumar. Se você fuma, você não está se prejudicando apenas, mas também está prejudicando ao outro. Então, é necessário que nós pensamos nas nossas escolhas e nas nossas decisões, porque muitas das vezes nós achamos que nós estamos prejudicando apenas a nós mesmos, mas nós estamos prejudicando também aos outros. Então, ter uma conduta ética é levar em consideração não só a si mesmo, mas também ao outro. Então, pensar eticamente, agir eticamente é pensar no outro, e levar em consideração o outro. A cidadania vai representar os nossos direitos e os nossos deveres. Como parte de um país, a cidadania faz parte, a ideia de ser cidadão é aquele que está em determinado território, faz parte de quem está em um país, um estado. Por exemplo, pagar impostos e ter direito à saúde. Ou seja, nós temos nosso dever de pagar impostos, mas nós também temos o direito, um direito à saúde, a uma saúde de qualidade. Então, nós, enquanto cidadãos, devemos exercer o nosso papel de cidadania e buscar os nossos direitos a ter uma saúde de qualidade. Ou seja, o cidadão, a ideia é cidadania, e o cidadão que faz parte desse contexto de cidadania deve ter não só deveres, mas também direitos. E os direitos humanos representam as garantias que temos como pessoa humana em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, não ser torturado. Ou seja, os direitos humanos é universal e para todos. Um exemplo de direito universal e para todos, que faz parte da ideia dos direitos humanos, é não ser torturado. Nenhum ser humano pode ser torturado, independente do que ele cometeu, do crime que ele cometeu. Então, vamos entender melhor a diferença entre direitos humanos, ética e cidadania, que é o nosso tema da nossa aula de hoje. Uma criança não tem certos direitos do adulto, nem tem deveres em relação ao Estado, cidadania. O cidadão tem deveres, pois vive em um território, vive em um Estado. Não é responsável pelos seus atos, nem em relação aos outros, pois as crianças não sabem distinguir o certo do errado, muitas das vezes. No entanto, ela tem integralmente o conjunto dos direitos humanos, ou seja, esses três conceitos estão interligados, a cidadania, a ética e os direitos. Embora ela não saiba distinguir o que é certo e o que é errado, embora a criança não tenha deveres em relação ao Estado, por exemplo, votar, pagar impostos, ela tem integralmente o conjunto dos direitos humanos. Então, na perspectiva dos direitos humanos, direitos e deveres são indissociáveis e possuem uma dimensão coletiva. Não é só obrigação de cada indivíduo respeitar os direitos fundamentais do outro, mas é dever da sociedade como um todo efetivá-los e garanti-los. Ou seja, direitos e deveres são indissociáveis. Não tem como você dissociar seus direitos e dos seus deveres.
ou seja, é dever da sociedade como um todo efetivar e garantir para que todas as pessoas, todos os cidadãos tenham acesso para que eles possam viver uma vida digna, para que eles possam viver uma vida plena. Então, a ética internacional, desenvolvida a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhece uma dignidade intrínseca e inviolável em toda pessoa humana, a qual cada cultura, civilização, sistema filosófico ou tradição religiosa atribui diferentes fundamentos. Ou seja, a ética internacional, que a partir daí estabeleceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente chama de DH, reconhece a dignidade intrínseca e inviolável da pessoa. Ou seja, todas as pessoas têm direitos invioláveis, independente da cultura, da civilização, do sistema filosófico ou da tradição religiosa que ele tem. Os valores derivantes desse sentimento ético coletivo, liberdade de cada indivíduo, igualdade, solidariedade, são fundamentos de uma visão ampliada da cidadania, ligada ao conceito de direitos humanos. Ou seja, a ideia de cidadania está intrinsecamente ligada à ideia de direitos humanos, né? Para que nós possamos ter os nossos direitos, nós temos obrigações, nós temos deveres, mas que também são direitos universais e invioláveis. Como vimos, então, a ética coletiva representa uma ampliação do conceito tradicional de cidadania, como o pleno exercício dos direitos que possibilitam a cada pessoa participar plenamente da vida social e da comunidade. A ética vai saber distinguir o certo e o errado, E o cidadão também tem essa capacidade e essa obrigação e esse dever de agir com cidadania. Por exemplo, não jogar lixo na rua. Ele está agindo como um cidadão e como um cidadão ético, Então, a gente deve considerar os direitos humanos como indissociáveis à ideia de ética e à ideia de cidadania. Aqui tem uma pergunta: você considera que a cidadania e os direitos humanos são insoluvelmente associados? Sim, São associados. Então, cidadania e direitos humanos indissoluvelmente associados, e ser cidadão ou ser cidadã significa ter garantidos e poder exercer livremente todos os direitos fundamentais que o indivíduo possui pelo simples fato de ser humano, tanto civis, políticos como econômicos, sociais, culturais e ambientais. Ou seja, ser cidadão e os direitos humanos tá intrinsecamente ligados um ao outro. Ou seja, pelo simples fato de você nascer, de você ser cidadão, quando você nasce, antes mesmo de você nascer, quando você já está na barriga da sua mãe, você tem uma série de direitos, Direitos indissociáveis, são direitos que todo ser humano tem, Pelo simples fato do indivíduo existir, Ou seja, os direitos civis, como direitos políticos, direitos sociais, culturais. Então, a gente tem um desafio. Um dos maiores desafios atuais é superar a noção tradicional de cidadania como um conjunto de direitos e deveres vinculados a uma determinada ordem política jurídica e ampliá-lo para que abranja a totalidade dos direitos universalmente reconhecidos como fundamento para a plena realização da dignidade humana. Como nós vimos, a ideia de cidadania era restrita, Lá na Grécia Antiga, lá em Atenas, apenas uma mínima parcela da cidade, dos cidadãos era considerada cidadãos.
ou seja, uma mínima parcela tinha direitos políticos, direitos sociais, direitos de ter uma vida, de participar da vida política da cidade. Mas a gente ainda tem alguns resquícios, né, no qual algumas pessoas têm mais direitos e privilégios que outras. Então, esse é o nosso desafio, né, ampliar os direitos para a totalidade da população, né, dos cidadãos, para que esses direitos se tornem universais. Então, ética, cidadania e direitos humanos. Vamos falar sobre eles, né? Vamos tentar sempre relacionar. Não tem como ser cidadão sem ser ético. Não tem como ter a cidadania sem ter os direitos humanos. Então, esses três assuntos, esses três temas são indissociáveis. Você só é um cidadão, né, se você tem ética, e só existe a ideia de cidadania se você tem os direitos humanos alcançados. Então, nós finalizamos essa aula, mas eu espero que vocês guardem na memória que existe uma relação estreita entre ética, direitos humanos e cidadania. O cidadão ético é aquele que tem direitos, né, e aquele que tem deveres, e os direitos humanos são para todos, universais. A ética, então, define os princípios nos quais se fundamentam a construção histórica dos direitos humanos, cuja plena vigência representa a condição necessária e indissociável para a concretização da cidadania. Ou seja, não tem como você ser um cidadão, né, exercer a sua cidadania, se você não for ético. Não tem como existir a cidadania se não existir os direitos humanos. Lembrando que os direitos humanos são universais e para todos. O simples fato de você nascer, você já é um cidadão com direitos. Então, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.